Chegamos, meus amores. Boa tarde. Muito boa tarde para você. Está começando o seu Entre Família. Bem-vindos. Legal, janeiro com chuva, calor e férias. Pra quem pode. É verdade, hein? E para quem está trabalhando aí, acompanhando a gente, obrigado pela companhia também. Vai chegar o seu momento de descansar um pouquinho também. Assim a gente espera, né, pastora Aleixo? Especialmente microempreendedores, rapaz. E o momento em que os professores recebem as crianças de volta e os pais tiram férias. Alguns dirão assim, não dá para tirar férias aqui em casa. Quem tem filhos pequenos que ainda não estão em idade escolar, por exemplo, e muitos outros. Meus amores, hoje nós vamos falar de um assunto que talvez passe batido já para essa juventude no dia a dia, até mesmo dos pais, em pensar em ensinar atividades domésticas, em considerar o valor da vida doméstica e o saber passar uma roupa, por exemplo. Em tempos que tecnologia é tudo, em tempos que modernidade traz para a gente muitas facilidades, mas será que ainda é tempo de a gente aprender a costurar uma calça, a fazer a barra de uma calça? O que a mãe de vocês ensinaram? O que a minha mãe ensinou? Esperei 12 anos por uma lavadora de louça. Chegou, agora tá lá, chama Alicia. Agora tá esperando a lavadora de roupa chegar. Tá? Boa. E se fosse um Antônio, um Davi? Também, né? A marca Se que eu fosse tenho, também? a gente Lá tem. em casa tem também, Como é viu? que é? Lá tem uma que chama Samuel lá. Lá em casa chama Samuel. É aquele robozinho que arruma, né, que passa o Que aspirador na tudo? casa, que aspira. Samuel, a marca. Pois é. Que arruma o quarto, tá? A mãe não poupa? Ai, deixa, pesado. Tadinho. Que nada. Às vezes a mãe fala, deixa ele brincar. Falando, ele já vai brincar. Deixa eu só terminar o quarto dele de arrumar ali, aí ele já vai. Dá os problemas de vez em quando? Às vezes dá. Pois sim. bem, aqui com a gente tem a Karina do Canto, que está acompanhada da sua filha, e ela vai contar, claro, você conhece a Kari de toda semana aqui com a gente no Armarinho da Arte. Como é que ela passou a arte de cozinhar, a arte de costurar, a arte de fazer, que ela já faz para os seus filhos. Nós vamos conversar um pouquinho então com a Kari do Canto e a sua filha Ivana, que está aqui com a gente também, como você já viu. Olha se não é parecida, as duas, se não são parecidinhas. Eu acho que ela me lembra mais o pai. Parece o pai também. Muito. É verdade. Agora olhando mais perto assim, ó. Meus Mas amores, puxa a tem mãe isso e também. muito mais por aqui no seu Entre Família. A gente pode ir e voltar rapidinho, minha Rapidão, gente? hein? Até já. Simbora, Entre Família, trazendo dicas importantíssimas hoje, hein? Para os pais, para as mães, para as crianças, enfim. Mas Josemara Mais está por aqui para trazer também para gente uma entrevista, um bate-papo. O que vem hoje aí, Josi? Uma Boa tarde. resposta de milhões, por favor. Salve. Olha, gente, tá calor aí? Janeiro, né? Tá quente, tá difícil, férias. Deixa eu pegar esse leque aqui, ó. Deixa eu dar uma banada, gente. Leque que dá gatilho, minha gente. Boleto! Início do ano é assim, né? Todo mundo feliz, animado, gastando dinheiro que não tem muitas vezes. E, ó, vai chegando IPTU, IPVA, vai chegando tudo que é boleto. E a gente vai conversar sobre isso, como conseguir administrar tudo isso e conseguir pagar sem ficar no vermelho. Mas antes, roda a vinheta. Sabemos que não é nada fácil administrar tudo isso. Por isso, no nosso Momento Mais Info, vamos conversar com a Rose, que é educadora financeira, que vai nos ajudar a um pedido de socorro, Rose! Obrigada por aceitar participar. Obrigada a você. Olha só, Rose, início do ano, janeiro, gastei tudo. Dinheiro das férias, 13º, minha reserva de emergência. E agora, o que eu faço para conseguir ter esse respiro financeiro no início do ano? Zerou as contas. É um momento de muita calma. Primeiramente, muita calma. Nada de se desesperar, nada de sair fazendo empréstimo, nada disso. Senta você, se for sozinho, com sua esposa, se for casado ou com seu marido, e façam as contas. Gastei tudo, quando será o próximo pagamento? Quais são as contas que já precisam ser pagas? Contas do dia a dia e as contas que ficaram do ano anterior. Então, é planejamento, botar tudo na ponta do lápis, sem se desesperar. Recebi uma cartinha lá com o IPTU, com o IPVA, com taxa de lixo, matrícula das crianças, quem tem criança sabe muito bem disso. O que eu devo priorizar?
como administrar agora, porque querendo ou não, são contas ali já no início do ano que acabam sufocando a gente, né? O que eu devo priorizar, Rosê? Então, nesse primeiro momento, chegou o IPVA. Então, o IPVA, como todo mundo sabe, mesmo com juros, você pode pagar até a data do licenciamento. Então, torça para que o final do seu carro seja mais para o finalzinho do ano, você ganhe um fôlego, embora tenha um acréscimo aí. A matrícula das crianças é impossível deixar de lado, senão as crianças não voltam para a aula. Então, o IPTU, que tem a taxa de lixo junto, dá também para se organizar e começar a pagar um pouquinho mais para frente, se for o caso, de conta zerada. Agora, essas contas, elas são contas que já deveriam estar no planejamento, porque elas se repetem ano a ano, né? Então, quem tem carro sabe que vai precisar pagar o IPVA. Quem tem filho sabe que se está numa escola particular, isso já está em curso para que no seu planejamento, porque pode parecer que no 14 de janeiro você vai dizer, meu Deus, que surpresa, chegou um IPVA, e não é assim. Então, a gente precisa pensar no planejamento, né, Rose? Exatamente. Então, já está disponível o calendário do IPVA, então você já vai conseguir aí terminar de se organizar. São contas, como a Darleide disse, previstas. Então, o ideal é que você olhe para o restante do ano e faça sua reserva específica para essas contas. Não fiz, como a gente falou no início, é hora de sentar e colocar tudo no papel e ver dentro dessas prioridades a matrícula escolar e as outras é analisar a possibilidade de encaixar aí mês a mês. Também acontece muito que a Darleide comentou, a pessoa até guarda, mas aí final do ano o carro estraga, vai para a oficina, vai um valor que não tem, e aí aquele valor que está guardado como uma possível reserva de emergência entra para poder pagar essas contas, né? Para poder, no caso, pagar a dívida antes, para depois pagar os boletos. E acaba virando um acúmulo, né? E aproveitando que a gente está em janeiro, tô sem dinheiro, gastei tudo, minha reserva de emergência foi. Tem ainda como buscar uma renda extra para este momentinho, aproveitando as férias? Dá sim. Falando de crianças, se você tem filhos, tem muitos brechós infantis. Então, vale a pena aproveitar esse período de férias, fazer uma limpa no guarda-roupa. Tem roupa das crianças que não servem mais, estão em bom estado. Roupas suas, bolsas, sapatos, acessórios. Tudo aquilo que você não utiliza, você pode vender num brechó e fazer uma renda extra aí para ajudar no orçamento. Lá em casa estou fazendo isso já. Já peguei a roupa do maridão, essa aqui tá novinha, essa dá para vender. Essa dá para doar porque tá semi-nova, mas a novinha eu vou tentar conseguir um valorzinho aí para poder ajudar nas contas. Rose, agora aqui pra gente fechar com chave de ouro. Recebi ali e vi que o boleto tem opção de pagamento à vista e dá um desconto assim maravilhoso. Porém, pode comprometer o meu orçamento. O que é aconselhado? Pagar tudo para conseguir esse desconto ou é melhor calma, parcelar para não perder essa reserva? Então, muito boa a sua colocação. Para não perder a reserva, o ideal mesmo é fazer o parcelamento. Você fica com fôlego, porque se acontecer algo, você ainda tem a sua reserva. Então, veja o parcelamento possível, PVA, IPTU, taxa de lixo, e se está muito apertado, o ideal realmente é fazer o parcelamento, assim você tem fôlego mês a mês no seu orçamento. Muito obrigada, Rose. Obrigada pelas informações, viu? Pelas dicas. Obrigada a vocês. Agora, gente, presta atenção aqui, viu? Lembrando que a Darleide comentou, tem como se planejar durante todo o ano. Não é o momento ali do final do ano, em dezembro, que você recebe o seu 13º, que você vai organizar a sua vida. É todo mês ali, separando uma reserva de emergência e separando também o valor que você vai gastar já em fevereiro, que você sabe que aperta, ó, e muito o nosso bolso. Tem que ficar esperto, senão fica no vermelho, né? É verdade, hein? E essa ideia é ótima, né? Ver o que não está utilizando em casa, aquela prancha lá, ó, de quando você era adolescente, né? Não vai surfar mais, então coloca para vender. Ou quem sabe aquele skate, sei lá, alguma coisa que não está sendo usado naquele momento. Ou até, sei lá, uma bicicleta. Não está sendo utilizada, está precisando pagar uma conta ali, vende, depois dá um jeito, compra outra. E gastar menos, é lógico, comer em casa, isso não no pedir... sufoco, né? Quando não tem para onde correr, faz isso. Gastar Mas menos, que seja o planejamento para este ano, gastar menos, consumir menos, para ter menos, para você ser mais tranquilo, né? Obrigada, Josemara Mai. Eu que agradeço, gente. Um ótimo programa. Vou pegar minhas contas aqui para depois pagar essas são direitinho, suas, é? Viu? Estão aqui. Vou trazer mais umas aí, então, para te dar de presente. Não, muito Josi. obrigada, agradeço. Não estou aceitando presente. Para de graça, Ai, Josemara. Josemara. Você não tem esse perfil, tá? Tchau, não gente. tem esse... Ela tá Valeu, querendo Jo. ser solidária, mas ela não tem esse perfil.
tem ali, mas tudo em dia. Tudo Claro, certinho, tudo pago. Ou para pagar, mas organizadamente. Sérgio ali, ó, pá. As pessoas é que pagam os boletos para ela. Cada conta dela, os boletos que outras pessoas estão pagando. Verdade. Pois é, e hoje a gente está falando sobre um tema que tem tudo a ver com isso, né? O quanto de dinheiro está indo embora, porque a gente não conseguiu organizar a casa de maneira que os serviços sejam feitos por todos. E a gente está vivendo aqui carregados e bombardeados por um monte de ideias que quando entra na cozinha já não dá certo mais. Por exemplo, você pode ensinar seu menino a lavar louça? O que diminui na masculinidade dele lavar a louça e ajudar todo mundo? As meninas podem trocar uma lâmpada? O que diminui nessa identidade? E um monte de coisa que entra, sai e quando vê está atrapalhando tudo, né? A casa, de repente, ela deixou de ser o centro da vida da gente e a gente está colocando tudo lá de fora, mas todo mundo volta para casa disfuncional. Quando se fala de crianças e adolescentes, essa divisão de tarefas e fazer as coisas em casa, ensinar, transmitir, como tem sido aí na sua casa? Compartilhe com a gente a sua experiência aí de como que é essa transmissão de valores e de execução de tarefas domésticas na sua casa. Fala pra gente aí que vai ser legal ouvir você. A gente deveria pensar que a casa da gente é esse pequeno universo onde a gente vai aprender a lidar com todas as ferramentas, que aprendendo dali a gente vai expandir para fora de casa com todas as habilidades desenvolvidas. Será que tem a ver aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a lavar uma roupa, aprender a lavar um banheiro? Qual a importância disso para o trabalho, por exemplo, corporativo? Bom, mas nós vamos hoje então nos centrar nos cuidados em casa e vamos conversar um pouquinho com a Ivana e a Karina, mãe e filha, filha e mãe, que obviamente a gente vê aqui, ó, uma abundância de peças de roupa, uma máquina de costura, o que significa dizer que esta linda menina, ela nasce praticamente dentro de um ateliê. Não é? Tudo bem, Ivana? Não é assim? Desde sempre você vê sua mãe com artes manuais, trabalhando em televisão, claro. Mas isso foi natural para você se adaptar a esse meio? Eu diria que sim, porque como sempre estava em minha volta, sempre me chamou a atenção também. Eu lembro que muitas vezes eu pedia para minha mãe, mãe, posso costurar com você? Aí ela me colocava no colo dela e a gente costurava. Até porque são coisas bonitas, né? Você via sua mãe pegar um tecido, daqui a pouco um vestido. Pegar uma tela em branco e daqui a pouco uma arte. Então, isso é atrativo, né? Mas você fez isso intencionalmente ou também foi natural? Eu acho que a gente tem que envolver os filhos também no que você é, no que você faz, né? Eu sempre quis, lógico, fazer minhas coisas, mas não podia descuidar minhas filhas. Claro. Mas elas sempre estavam em volta, tanto ela quanto a irmã mais nova, né? Então eu fazia alguma coisa e elas... Descobri depois, né, que elas catavam do lixo retalhos para fazer roupa para as bonecas. Então, sempre foram crescendo, vendo, pegando uma coisinha. E tinha muita gente que falava, como você faz com as meninas? Não é perigoso? Eu sempre coloquei os limites em tudo, né? Tipo, tem coisa que isso corta e corta feio. Então, você não mexe. Se você precisar de ajuda, você fala para a mamãe. Então, dessa forma, elas foram aprendendo também. E, lógico, essa aventura de criança, de mamãe cortou tecidos novos, vamos pegar, né? Mas eu deixava porque faz parte. E o Davizinho também tá nesse meio? Ele tá junto com... O Davi também. O Davi eu descobri que ele pinta muito bem. Se bem que ele tá assim, eu tenho uma caixa de brinquedos no ateliê hoje em dia, cheia de carrinho, coisinhas dele, e ele brinca assim no chão, se arrasta no chão e eu trouxe prova disso. Eu vou te mostrar. Você com a Ivana vão fazer o que hoje aqui pra gente com essas peças todas? Bom, eu trouxe várias opções. Vem mais cá, pra filha. pertinho, Ivaninha. Ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe. Empresta os olhos, né? Eu cresci também, né, num ateliê. Minha avó costurava, tinha máquinas de tricô, né? Então fazia, como no Uruguai faz muito frio também, então ela tinha os empreendimentos dela também. Minha mãe já fazia mais por lazer, uma roupinha para mim e tal, e eu gostava muito disso. Também catava os tecidinhos que sobravam e fazia para as bonecas. Mas eu trouxe algumas peças que eu fiz, como essas duas saias, né? Que a gente que usa muito saia também e tal. Eu achei uma necessidade, por quê? Porque a gente muitas vezes não acha uma roupa que seja bonita e ao mesmo tempo, para você que é cristã, que não quer
ficar com uma saia ou um vestido curto, não sempre você acha o que você precisa. E isso eu vi e passei muitas vezes para as minhas filhas, tanto é que eu comecei a fazer roupa infantil porque não tinha os vestidinhos que eu queria para as minhas bonecas, né? E aí que foram pegando um pouco. E as provas que eu te falei, ó, o Davi brincando no ateliê, é isso, gente. Esses furos aqui gigantescos nas calças, e todas as calças dele são assim. Não é que é uma que ele furou. É sério? Então, assim, tenho comprado de todo tecido, mais fino, mais grosso, não adianta. E aí, o que acontece? Falando um pouco com os pais, né, e com outros apresentadores, a gente vê que é uma necessidade de todo mundo. Né? Porque o menino, eu com as meninas não vi tanto isso, porque elas brincavam sentadinhas nas casinhas, faziam roupinha para boneca. Mas menino se arrasta, né? Então aí A gente pode começar então com uma dessas? Podemos começar com a Vamos lá. calça. E eu trouxe também uma outra calça, que outra necessidade que a gente vê muito é fazer a barra, né? Das calças. Sim. Mas vamos ver se dá tempo. Bom, o que eu fiz? Eu pensei, gente, eu não posso gastar uma calça por semana. É fato. Então, eu inventei aí Tem aquelas joelheiras que a gente até compra já feita em loja de armarinho. Ou se você, de repente, vê que aqui, por exemplo, a joelheira não vai cobrir. Não vai. Eu teria que recortar e fazer uma emenda, tá? Nesse caso, eu consigo fazer uma joelheira. Essa outra, ele se arrasta mais com uma perna que com a outra, né? Dá pra perceber. Então, mas eu já vou fazer nas duas. O que eu tenho feito nas calças do Davi, por exemplo? Você pode pegar um papel. Mas é Tá. você quem vai fazer ou a Ivana? Você quer fazer? Você vai me ajudar na costura. Boa. Aí eu geralmente faço a modelagem e ela que vai costurando, vai passando na máquina, tanto que a roupa da formatura dela e da irmã foi ela e eu que fizemos. Ai, que lindo. Então, realmente foi A 4 mãos. muito legal, senão eu não ia dar conta mesmo. Então, eu vou mais ou menos medir quanto que eu vou precisar para fazer essa joelheira. E aqui, filha, passa essa canequinha aí para mãe. Aí você pode fazer o seguinte, pega uma caneca para dar uma volta mais bonitinha, tá? E aqui você consegue continuar ou com a própria tesoura você dá essa volta aí, tá? É mais pra gente manter a forma que não fique tão estranha, né? Como é uma calça para brincar, eu não vou me preocupar se vai ficar bom, vai ficar ruim. Mas aí você pode brincar um pouco com as cores, tá? Aí para que ele fique igual, eu já vou aqui. Como que você pode fazer essa joelheira em casa? Bom, o que eu trouxe foram retalhos, tá? Pode ser de uma outra calça. Eu já fiz isso, por exemplo, eu tinha duas calças. Tinha uma que estava muito estragada, aí eu peguei essa, tirei a parte de cima, por exemplo, que está melhor, e apliquei numa outra, tá? Então, se você tiver... Deixa eu ver se tenho aqui o tecido. Eu trouxe 2 tecidinhos aqui. Tem um cinza, tá? Que Malha também. é uma tipo moletinho, esse é mais fininho, tá? Então, se você vê que o menininho vai se arrastar muito, não vai render, realmente preciso um mais grosso, então pega esse mais grosso, tá bom? E aí, então, eu faço com um giz, ou se você tiver, como agora é preto, né? Vou fazer com um gizinho branco aqui. E marco. Eu posso marcar assim uma vez e no outro já corto, né? Gente, qual é a ideia que está envolvida? Aliás, são algumas ideias. Uma é do desenvolvimento de habilidades que são importantes para as emergências da vida, para as necessidades que nós vamos tendo ao longo da vida. Hoje nós temos muita facilidade de termos roupas, mais roupas do que nossos pais tiveram. Quando a gente pensa nesses aspectos, eles são muito válidos. Tem também o vínculo que se cria, as realizações feitas entre pais e filhos, a responsabilidade, o cuidado com o que tem.
o aproveitamento para a gente também não ser tão consumista. Tem muitos aspectos envolvidos que a gente deve pensar. Porque se você pensar, o que eu faço com essa calça? Pois é, você Vou não jogar pode fora. nem doar. Né? Eu não posso doar uma coisa que está tão estragada. Outra coisa que eu tenho feito também, menino geralmente que joga mais bola, e meninas também, né? Menininhas também têm um jeito de brincar, tem menina que é mais ativa, que pula mais. O que eu posso fazer aqui? Olha, está muito estragado, não vale a pena salvar. Então, o que você pode fazer? Você pode cortar. Exato, fazer uma bermuda. E aí você faz uma bermuda, inclusive porque os meninos crescem muito, né? Aqui você corta, tá? Ô, Karina, Oi. eu falar que eu fazia muito disso com as calças jeans. Desde que era moleque, Então, minha mãe ensinava, vamos reaproveitar essas calças aí. Aí isso calça faz uma jeans bainha, que dava uma rasgadinha, ou ficava, sei lá, meio curtinha demais, uma coisa assim. Cortava aqui, e nem fazia bainha. Algumas eu fazia. Sim. Eu mesmo, minha mãe, minha avó me ensinaram a costurar. Eu mesmo fazia uma barrinha nela ali assim, e às vezes deixava tudo desfiadinho assim também, ó. Ficava legal, hein? Também Camiseta, fazem até camiseta, às bolsa vezes com tirava calça aqui. jeans, Já né? fez Tem pra- calça que está muito estragada, realmente não dá para salvar. Você pode fazer até uma bolsa, sei lá, mochilinha, aí depende muito, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar bem rentinho aqui, porque eu não posso perder muito Tecido. do tecido, né? Senão eu vou perder. E aqui, olha, eu vou então já colocar a joelheirinha, né? Onde que ela iria. O que você pode depois fazer para que ela segure melhor, inclusive, eu posso colocar desse lado uma outra, tá? Que pode ser do tom cinza, de repente. Ok. Como esse tecido é muito fininho, é o que eu faria, tá? Então eu cortaria. Filha, vai cortando aqui para mim, com essa medida do molde. Se dá tempo, a gente só mostra, Quantos tá? minutos, diretora? Temos 3 pouquinho minutinhos. tempo, mas eu acho que vai dar. Ok. Aqui, então, eu já tenho que ver onde que ela vai colocar, né? Onde que eu vou colocar essa Sabe qual a referência que eu tenho desse tecido preto no do grudado moletom? no outro? Ah, Dos cotovelos Dos do cotovelos. Homem-Aranha. Ah, Quando eu era criança, eu assistia e eu achava interessante, que diferente. Eu dizia, ele tem um remendo no cotovelo. aham, Eu deve ter rasgado odiava também. isso quando era criança. Eu lembro que uma vez ganhei uma calça e era um moletom. Tinha ganhado de um parente, assim, e eu falava, nossa, é muito feio, muito feio. Mas agora que eu entendo que realmente é necessário. É um reforço. Vou trocar de lugar com você, minha filha. Vem pra Os cá. uniformes das escolas tinham isso. Eu me lembro que os uniformes dos meus irmãos mais velhos tinham Aquela joelheira. joelheira e cotoveleira. É. Porque é onde estraga, né? Aham. E deveria Até hoje, ser O feito irmão mais novo hoje vai isso. gostar? Não, porque daí ela vai durar e é você que vai herdar aquilo ali. É verdade. Mas era... Deveria ser feito assim, porque o uniforme geralmente não é barato, né, na maioria das escolas, e as crianças detonam. Verdade. Então, Bom, hein, então Karina? para calça de uniforme toda hora é difícil. Ah, demais, é horrível, é caro. E o bom é que a gente conseguiu comprar o tecido já que você cola da Sim, joelheira, mas acaba soltando muitas solta. vezes. É. Foi isso que aconteceu. Eu vou fazer Soltou, aqui, a gente pegou, gente. passou o ferro, colou, ficou legal, mas depois já começou a descolar. Aí a criança vê aquilo ali e já puxa, né? Pronto, voltou o que era. Ó, eu vou fazer aqui a costura e o que eu te indicaria fazer é um zigue-zague. Por quê? Porque ele não vai sair tão fácil e até vai dar um charminho. É mesmo. Eu coloquei até uma outra cor de propósito, né? Para poder brincar um pouco com as cores da calça. Ok. E também o zigue-zague é interessante se você tiver uma máquina que faz zigue-zague, que não é das mais complexas também, a grande maioria vem,
porque fica mais elástico. A criança consegue se mexer melhor nesse tecido, por exemplo, que é mais confortável. Se fosse uma costura reta, ela pode arrebentar. Bom, e aí, já estamos. Primeira joelheira aplicada. Vamos fazer uma limpa aqui nessa bagunça. O ateliê é meio assim, né? Porque muitas vezes eu vou fazendo uma coisa, a Ivana vai adiantando outra, ou pede para fazer as roupinhas dela. Essa seria, então, essa primeira joelheira. O que eu faço agora? Vou virar essa calça E costurar e outra vou vez. costurar. E aí eu vou pedir para a filha fazer depois. Mas a joelheira está pronta, já no lugar. Essa partezinha aqui eu posso fazer, né? O que a Iva colocou aqui, eu posso prender junto, né? Quando eu estou fazendo a outra, e dessa forma eu protejo e vai durar mais, porque aí tem 2 tecidos para furar, não só um. Bom, nós vamos então, daqui a pouquinho, voltar com mais uma atividade destas, de mãe para filha, e no caso já é de vó, né? Porque sua mãe, aí ia chegar até ela, no caso da avó, da Ivana. Dela, né? Avisa, São 4 verdade. gerações. 4 gerações já. Aprendendo atividades domésticas, atividades no dia a dia, para o aproveitamento de todas as nossas habilidades. Robson Aleixo. Essa é a frase central, mais importante de todas, né? Porque às vezes o objetivo não é nem dar certo. Mas você desenvolveu várias habilidades ali, e quantas coisas que a gente está lutando contra e não está dando conta, elas poderiam ser muito mais facilitadas se outras como essa, assim, a gente tiver, além do convívio que a gente tem com os nossos, isso é muito importante. No próximo bloco tem mais uma dica para você, porque a gente tem um minuto literário e olha, o desenvolvimento tem que ser total. Tem uma dica importante para você e tem algo bem legal, hein? É uma dica de algo que pode ser de graça, é de graça. Então, não sai daí que a gente já volta com o Minuto Literário. Próximo bloco. Ainda é tempo de fazer planos, ainda é tempo de adquirir novos hábitos, de aprender coisas e habilidades novas, é tempo de tomar decisões. Uma delas que é muito importante, que influencia todo mundo ao seu redor, é o hábito de leitura. Sim, e muita gente fala, não leio porque não gosto, mas você pode ler porque precisa, e tendo bons materiais à disposição e um bom método, um pouquinho por dia, já é suficiente para mudar muita coisa na vida. Leia e incentive pessoas a ler. A gente também está nesse projeto aqui com o nosso Minuto Literário. É esse momentinho que a gente lembra e dá dicas para você de coisas que podem edificar a sua vida. E no de hoje tem um detalhe especial. Assista comigo. Você que está em casa, aproveitando suas férias e deseja algo diferente e inspirador para ler nesses próximos dias, deixa eu te apresentar uma revista especial da série Esperança, Marcadas pela Fé. Essa edição é um verdadeiro mergulho na vida de mulheres da Bíblia que foram transformadas e transformaram o mundo ao seu redor por causa da fé. Você vai conhecer e redescobrir histórias como a história de Ana, que orou com lágrimas e foi ouvida. Rode, uma mulher que muitas vezes é esquecida, mas cheia de discernimento. Abigail, sábia e corajosa em tempos de tensão. Ou Débora, uma mulher de muita liderança e coragem. Maria, mãe de Jesus, que nos ensina sobre entrega e confiança. Ruth, que escolheu permanecer ainda que não conhecesse a Deus. Ou Esther, que enfrentou o medo pelo bem do seu povo. E até mesmo Eva, que nós aprendemos sobre escolhas e redenção. Cada história é contada com profundidade e sensibilidade. E ao final de cada uma, você encontra um estudo bíblico super prático que aprofunda o aprendizado e ajuda a aplicar os ensinamentos dessas mulheres na sua vida. Marcadas pela Fé é mais que uma coletânea de histórias, é um chamado. Um lembrete de que Deus continua usando mulheres comuns para cumprir propósitos extraordinários. Se você precisa de inspiração, direção e um recomeço espiritual, essa leitura vai te tocar de um jeito muito especial. Abra as páginas da revista com o coração aberto e descubra que a fé de outras gerações marcam a nossa vida até hoje.
Olha aí, ela é totalmente gratuita. É só você entrar em contato conosco por meio do WhatsApp da Escola Bíblica, 12 98244 4449. Essa edição tá lindíssima. Nova capa, bonita, repetindo para você, 12 98244 4449. Peça a sua já, porque você não vai perder nada com isso, muito pelo contrário, vai ganhar muito, né, Binão? Com certeza, vai ganhar muito, assim como você está ganhando também muito aprendizado aqui, ó, com Karina do Canto, sua filha Ivana e Darleide Alves trazendo ali pra gente algumas dicas. Teve ali o remendo na calça e aquela barrinha da calça, hein? Eu aprendi, viu? Aprendi a fazer. Faço, hoje não mais, né? Mas sei fazer se precisar. E aí? Eu também aprendi, Binal, muito cedo. Aquela casinha que faz assim a barra da calça de casinhas de pontos assim, que minha mãe chamava de escama de peixe. E aquilo dava um trabalhinho, mas era tão divertido hoje. De boas. Então, assim, olha, no caso, a Kari, ela está falando da vivência dela em casa e as meninas aprenderam. A Ivana, que é sua filha mais velha, aprendeu com a mãe. Mas e você aí de casa? Sua facilidade ou o que você pensa da vida doméstica não precisa ser isso aqui. Pode ser o cozinhar. Aliás, todos nós precisamos cozinhar. As meninas sabem cozinhar. Sei, sabe? Hoje cozinha bastante para a mãe ficar no ateliê. Ótimo. Então, é ensinar a cozinhar, é ensinar a fazer as atividades domésticas, todas elas, saber lavar uma roupa, mesmo sem o uso da máquina de lavar, pode acontecer numa emergência. Então, o nosso propósito com o programa de hoje é pensar que das atividades domésticas nós precisamos levá-las ao conhecimento e desenvolvimento dos nossos filhos, porque isso faz parte da educação cristã, inclusive, da educação social, da educação da cidadania que a gente aprende dentro de casa a contribuir e colaborar. Agora nós vamos ver aqui o resultado de como ficou a joelheira. E aí ela já fechou aqui a costurinha, né, da perna. Lembra que eu tinha feito um cortezinho? Então você tem que fazer uma costura bem pertinho, bem rentinha. E aí emenda e já fica para brincar mais um pouquinho. Fechou, ficou bonitinho demais. Aí o Davi vai ficar grato, porque além disso ganhou uma bermuda. E agora, nós vamos fazer a barra da bermuda? O que vamos fazer? A barra de uma calça. De uma maioria que compra, de repente, numa loja, calça social, tanto seja feminina, masculina, muitas vezes a barra vem sem fazer. Isso. Né? Ou, de repente, já vem feita, mas fica muito comprida, mesmo que você use com um salto, né? Se é uma pessoa que acostuma, ou o homem, para que não fique aquela coisa tudo repuxado embaixo, que fica feio, não é o certo também de usar. Então, sempre você tem que medir essa calça, se vai usar com sapato social, ou se você pretende usar com um salto alto, então já experimenta com esse sapato para ter uma referência, tá? Porque se ela ficar muito curta, aí já também não vai ficar bonito. Então, o que tem que ter? Uma coisa que eu sempre falo, inclusive quando a gente faz o armarinho, é um ferro e uma tábua para passar. Eu não trouxe minha tábua, mas tenho essa pequenininha para pequenos concertos e tal. Você vai esquentar seu ferro. Se eu vou fazer, por exemplo, eu quero encurtar, né? Tá muito comprido, então eu já fiz... medir quanto que eu quero cortar dessa calça e tal, você tem que lembrar que as duas têm que ficar iguais. Exatamente. Né? Não é isso de mandar o marido correr para ninguém ver o conserto. Essa já veio de fábrica assim, não fui eu que fiz. Mas aí você passa, deixa ela bem rentinha, meça quanto que eu vou querer diminuir dessa calça. Quando ela já tem esse acabamento da overlock, aí já te adianta um pouco, porque você não precisa fazer 2 acabamentos, tá? Inclusive porque fica muito grosso, é melhor sempre dobrar uma vez só, tá? Então eu vou medir, vou fazer 2,5, né? Então a gente pode fazer o seguinte, você pega esses 2,5, tá? Aqui eu já marquei com ferro, então você vai marcando aí 2,5, 2,5, tá? Lembrando que sempre tem que estar o mais retinho possível. Aí você vai dobrar e pode colocar alfinetes. Eu te recomendo que você passe um alinhavo. O que é um alinhavo? Depois eu vou te pedir, filha, para você passar a minha linha. Esses concertos todos faço com óculos, porque senão não enxergo nada.
aqui Menina, no pois eu tenho programa. uma notícia para te dar, eu faço tudo com óculos. Todo Porque eu não óculos. Você consigo vive enxergar de nada sem óculos. Eu de longe até que enxergo, com um pouco de dificuldade enxergo, mas... Olha aí. Aí, oba. E aqui, o que é um alinhavo? Você faz um nozinho, pega uma linha de outra cor que não seja a da calça ou saia que você vai fazer e faz isso aqui, com pontadas bem grandonas. Para quê? Para que eu possa passar ali no ferro, tá? E ele fique certinho. E aí eu posso experimentar, ver que eu consigo andar sem que repuxe, sem que fique um defeito, ok? E aí você vai marcar então depois com o ferro. Você vê que eu dou umas pontadas assim bem grandona mesmo. Na alta costura a gente usa muito isso, na costura em geral também, né? E aí, Iva, passa pra mim essa linha aqui. Mais 4 minutinhos, mas vai dar tempo de a gente Passa finalizar? pra mim, por favor, para eu mostrar. Então, uma vez que você já passou o seu alinhavo, passa o ferro, sempre é bom você passar com um paninho úmido, tá? Molha, escorre bem no seu banheiro e pode passar do lado avesso para que ele marque e não deixe aquele brilho. É isso aí que eu ia dizer, porque Né? às vezes você não leva isso em consideração e deixa a marca do ferro com um brilho na sua peça de roupa, muitas vezes nova ainda. E o mesmo saia, tudo isso fica muito feio. É. O ponto que a Darlete fala da casinha, Aham. né, vamos ver se eu lembro, Darlete. Será? Lembra sim. Aqui você vê que um linho, ela é bem fininha. Isso. Então eu vou puxar só, ó, você tem que ver Exato. um fiozinho só. Você vê que ele fica meio no ar, aí, né? E aí você vai de novo. E aí puxou esse. Aqui você até pode puxar um pouquinho mais, tá? Você vê que e tá se vendo você- um um fio, linhazinha só, né? Um fiozinho. E se você fizer o contrário, ela vai ficar uma casinha. Quer fazer a como sua é que eu posso casinha? dizer? Deixa eu Faz ver tua se eu ainda casinha. lembro a casinha. Se você Eu fizer lembro aqui que minha do avó contrário, fazia ó, essa espinha de peixe. fizer aqui o contrário, uma, Uhum. né? Então, quando você puxar para cá, ele vai fazer esse cruzamentozinho aqui, entendeu? Isso mesmo. Aí vai isso fazendo mesmo. assim, ó, Você assim, volta assim, pra assim. trás. Isso. Era só isso mesmo. Era só isso. Olha, gente, me lembrou da arte. Uau. Homens também podem e devem, Essa né? daí eu não fazia não, Darlede. Eu Porque- fazia mais enroladinho ali, tal, aparecia do outro lado a Não, costura. não pode. Mas essa daí é tem que legal, ser- hein? Né? Tem que ser bonita. um fiozinho. Um fiozinho só. Por quê? Porque depois, quando você vai ver aqui, Olha aqui, ó, invisível. fica invisível. Invisível, Se eu gente. puxasse, ó, vou fazer só o testezinho pra você ver. Se eu Aham. puxo assim, depois a gente corta. O que que vai acontecer? Vai aparecer Exato. a linha ou se eu puxar muito, e essa é outra dica, tá? Quando você fizer, faz soltinho, porque se eu puxar muito a linha, fica um pontinho. Vai ficar marcado. Uma bolinha, é. Então aí eu tenho que ter esse cuidado. Aqui não me importo tanto porque ele de fato não vai aparecer. Mas aqui, bem pertinho disso, vamos fazer o pontinho da Darlete que volta para trás. Minha avó me ensinou assim também. Aham. Aí eu sou de... Às vezes a gente faz tão na corrida que Sim. esquece, né? Tá bom? Mesma coisa quando eu vou fazer uma saia. Por exemplo, essa saia, eu fiz aqui o acabamento com overlock, tá? Uhum. E você vai medir. Vamos supor que eu quero esses 2 centímetros. Vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai medindo 2, 2, 2, 2. Faz sua alinhavo, depois passa o ferro e começa a ser esse mesmo ponto que a gente ensinou aqui. E para finalizar, você só vai puxar esse alinhavo, tá? E a barra da tua calça vai ficar perfeita. Então, isso para homem, para mulher, a mesma regra. Fácil, barato, porque você não vai ter que correr atrás. Muitas vezes é difícil também achar uma pessoa que faça direito. Se você tiver
ótimo. Né? Não vamos tirar o emprego das costureiras, De mas jeito é bom nenhum. você também para facilitar um pouco, né? Mas, mais uma vez, Cari do Canto por aqui, hoje com a participação especial da Ivana, que também já é uma artista. A mãe dizia que tinha um vestido, vestido de formatura dela, aí tinha manga para fazer um bordado. Filho, eu vou te ajudando. A Cari disse, ela fez melhor do que eu. Tem talento. Parabéns, Ivana, parabéns a você. Parabéns à família, né, que pensa a família junto, apesar da correria, das dificuldades, mas família junto faz a diferença. E vamos que vamos por aqui. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe vocês. Voltando por aqui, pastor Aleixo, é coisa de menina? Porque pode dar essa ideia para alguém que chegou por agora, não é, Binal? De pensar que, assim, nós devemos pensar atividades domésticas, como passar roupa, se precisar costurar. É coisa de menina? Essa pergunta, ela esconde dentro da nossa cultura uma outra coisa, né? Tem coisas que a gente fala que é coisa de menina, mas na verdade o que está por trás disso é dizer assim, isso é coisa de uma pessoa que eu inferiorizo. É verdade. Porque falo que é coisa de menina, mas não tem um problema eu mandar fazer um blazer caro, pagar 10 mil reais e quem fez o blazer foi um alfaiate. Aí quando o valor muda, aí deixa de ser coisa de menina. Então, tipo, cozinhar é coisa de menina, mas quando eu assisto um programa de alta culinária, só tem chefes masculinos lá. Ou seja, ele não está dizendo que é coisa de menina, ele está dizendo alguém que está considerando aquilo um serviço inferior. E assim isso vai aparecer em outras coisas também. Eu não vou trocar a lâmpada do chuveiro, porque eu acho que isso é uma coisa de empregado, isso é uma coisa de escravo. Então, essa mentalidade escravocrata que está por trás de todas essas coisas ali. A gente pode dizer assim que a gente precisa procurar o profundo de algumas perguntas. É coisa de todo mundo, coisa de quem vive numa casa. E olha como isso é importante, né? Porque o que a gente está falando é mais do que de uma habilidade para costurar, ou para cozinhar, ou para cuidar da casa. É você assumir a autonomia de gerir o lugar onde você passa os momentos mais importantes da sua vida. Então tá todo mundo morando numa casa, e numa casa você tem sistemas elétricos, tem chuveiro quente, tem as roupas das pessoas, tem a comida das pessoas, e a gente vai gerir entregando-se para aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa casa. O pastor Aleixo compartilhou com a gente agora há pouco um texto, um parágrafo de um texto maior lá do livro Educação, escrito por Ellen White. Ela diz assim: visto como os homens, bem como as mulheres, têm parte na constituição do lar, todos são responsáveis por ele, tanto os rapazes como as moças devem obter conhecimento dos deveres domésticos, fazer a cama, arranjar o quarto, lavar a louça, preparar a comida, lavar e consertar sua própria roupa. São conhecimentos que não tornarão rapaz menos homem e torná-lo-ão mais feliz e útil. E se, do outro lado, as moças pudessem aprender a arrear, à época em que foi escrito, isso era comum, ter acesso a cavalos. Então ela vai dizer sobre aprender a cavalgar, a usar a serra, o martelo, assim como a enxada, estariam melhor adaptadas a enfrentar as emergências da vida, tanto homens quanto mulheres, aprendendo as atividades comuns. Excelente. O Clube dos Bravadores ensina isso, viu? Para meninos e meninas, a arte de costurar, a arte de, enfim, fazer várias outras coisas incríveis aí também que a gente precisa aprender. Bom, nesse momento eu convido aqui para somar a esse nosso time e trazer algumas respostas também. A Alessandra Silva, médica pediatra, está com a gente por aqui. Doutora Alessandra, muito prazer recebê-la. Obrigada. Fique à vontade, viu? E a gente, a partir desse momento, doutora Alessandra, a gente precisa saber de alguns outros cuidados em casa, além desses, né, de costurar, lavar uma roupa, enfim, a gente precisa também saber alguns cuidados básicos que a gente, como pais, por exemplo, precisa ter com os nossos filhos, né? O cuidado deles, por exemplo, nas férias, é normal que a criança às vezes pegue uma virose, tem ali uma dor de barriga, uma febre, ou caiu, se machucou. Quando levar ao médico, quando pode ser algo tratado em casa mesmo, né? Que é algo mais simples. É dentro disso que a gente conversa agora, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito contente de estar presente aqui. Essa questão relacionada às férias, né, e a criançada em casa, todo mundo mais tranquilo, né, os pais mais relaxados e muitas as crianças vezes, cheias de ideias. Exatamente, uma energia inesgotável, né, dá para iluminar uma cidade inteira quando a gente tem criança em casa, né. Ontem mesmo eu falei para o meu filho que eu podia carregar meu celular nele, né, se não tivesse energia.
Então, muitas vezes acontecem, né, alguns acidentes e grande parte deles, graças a Deus, são tranquilos de serem conduzidos. E como eu costumo falar para os pais que eu atendo, né, a primeira decisão sempre é dos pais. Independente de tudo terminar numa assistência médica, procurar apoio, a tendência é de que a primeira decisão, que muitas vezes é a mais importante, é dos pais. Então, eles precisam saber perceber e diferenciar aquilo que tem sinal de alarme e aquilo que pode ser conduzido em casa, mais tranquilamente. Um dos primeiros pontos até que a gente traz aqui, ó, que é muito comum, especialmente nessa época, criançada solta aí, andar de bicicleta e levar um tombo, né? Ralou o joelho e tal, a necessidade de ir ao médico não ir. Quando que é aquele momento, opa, vamos levar para o médico? Talvez um corte mais profundo, a pancada na cabeça, enfim. Um sinal de fratura. Isso. Queda de bicicleta, queda de uma certa altura, ou mesmo queda da própria altura, né? Não precisa nem estar, né, numa bicicleta exatamente. A questão, a primeira pessoa que vai ali dar o primeiro atendimento, o primeiro socorro, que é quem está junto, né? Primeiro verificar como que a pessoa está, né? O estado geral, se está respondendo bem, se não bateu a cabeça, né? E se foi um impacto maior, né? Estava numa velocidade muito alta, enfim, foi projetado, algo desse tipo. Se está respondendo bem, se não desmaiou, né? Se houve um sangramento maior, né? Que podem ser sinais de alarme, ou mesmo uma suspeita de fratura. O local que está doendo muito inchado, com uma dor muito intensa que só aumenta. Então, tudo isso chama a atenção. Mas se a gente pensar na maioria dos casos, costuma ralar, né, como você comentou, né, e aí é o que, né, as nossas avós já faziam e elas estão corretas em grande parte das coisas, se não em todas. É lavar com água e sabão, não precisa colocar pó de café, não precisa colocar pasta de dente. Né? Quando a gente fica meio inventando, a gente acaba mais expondo, né, principalmente risco infeccioso, do que qualquer outra coisa. Então, é lavar, né, observar aquele ferimento, se junta pus, se incha, se fica muito vermelho, se fica muito quente, para daí realmente poder, né, precisar ser avaliado posteriormente, mas não naquela urgência de corre para um pronto-socorro. Muitas vezes não tem essa necessidade, não. Uma pergunta aí, uma prática muito comum é avaliar a dor, se ela vai evoluir ou se ela vai diminuir. Isso é um sinal seguro? É um sinal seguro, né? Quando a criança é muito pequena, né, ela não vai referir dor, né, com tanta clareza para a gente, né? Então, nós é que precisamos observar mais e melhor. Normalmente, em situações de queda, quando a dor referida, né, que a criança fala ou chora bastante, algum outro sinal aparece. Inchaço, vermelhidão, né, ou mesmo um corte contuso, que é esse que você mencionou, que muitas vezes, dependendo da profundidade da extensão, precisa costurar, suturar. E se houve corte, sangramento também, né? Então, se houve sangramento, naquele primeiro momento é pegar um pano limpo e seco e fazer pressão para estancar, né? Se a criança não tem nenhuma doença da coagulação, se não houve um corte de algum vaso importante, a tendência é o sangramento parar em 2 minutos ou menos. E quando o assunto é gripe, resfriado, e eu já vou até somar com isso também febre. Se for acompanhado de febre ou sem febre, os pais muitas vezes ficam bastante preocupados, mas no modo geral é uma gripe, um resfriado. Mas bateu a febre, o medo. O que fazer? Sim, eu costumo falar que muitas famílias têm o que eu brinco e chamo de febrefobia, medo da febre. Né? Eu não estou querendo banalizar a febre, né? A febre é tranquilo de se lidar, né? E normalmente os pais têm sim medo, né, de febre, principalmente relacionando a convulsão, se for muito elevada a temperatura, vai haver algum episódio convulsivo. Tem muitos mitos ao redor da febre. Né? Antes de ser um problema, primeiro que febre não é doença, não é o nome de uma doença, né? É o nome de um sintoma. E é um sintoma de alerta de que está havendo algo naquele organismo. Não necessariamente uma infecção, e se for uma infecção, não necessariamente bacteriana. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque febre muitas vezes é um motivo para as famílias pegarem e já levarem a criança para um pronto atendimento e muitas vezes até esperando, né, que seja prescrito um antimicrobiano, um antibiótico. Né? Não, aí vamos já resolver de primeira. E aí a gente tem isso desde há muito tempo, né? Eu sou formada faz 21 anos,
Já na faculdade eu ouvia, né, sobre a prescrição indiscriminada de antibiótico, né, que não é água, até água demais, né, também pode ser tóxica. Mas o que tem se tornado cada vez mais danoso à saúde, de modo geral, já é uma preocupação da Organização Mundial da Saúde, né? Eu li outro dia sobre isso, doutora, e da administração irresponsável, diria, de uso de antibiótico. Sim, até cerca de, não vou me lembrar ao certo, mas mais de 10 anos, com certeza, antibióticos eram vendidos sem receita nas farmácias. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, inclusive, de comprar ou ver alguém comprando. E guardar. Né? E guardar. Muitas vezes guarda, né? Ou usou uma parte, né? Não usou a outra, e não são aqueles que se conservam em geladeira. E aí aparece uma situação dessa, vou usar aquele resto que sobrou para já resolver, para talvez evitar um pronto-socorro. E aí a gente vai tentar resolver uma questão e causa um outro dano, né? E uma aí resistência. Só se soma. Exatamente, resistência bacteriana e etc. Gripe, resfriado, a gente não trata com antibiótico, até porque a origem é viral. Vírus, a gente trata com antiviral, mas na verdade os antivirais são, assim, pouquíssimos. Muitas vezes não são específicos, então, para aquele determinado vírus. E a gente muitas vezes não sabe, né, qual é o vírus que está causando, e eu digo que na maioria dos casos não precisamos saber. Né? Existem alguns exames que são chamados de modo geral de painéis virais, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Grande parte dos convênios não cobre, ou cobre só aquele mais simples, e muitas vezes é como eu costumo falar, é só para saber o nome e sobrenome do vírus, desculpe. Né? Mas a gente não precisa saber, porque a forma de condução, o alívio dos sintomas vai ser do mesmo jeito, né? E no caso da febre, a gente não precisa necessariamente usar o antitérmico, né? Ou remédio para baixar a temperatura. Porque uma notícia que eu costumo dizer para os pais e que eu decepciono muitas vezes, né? Quando falo se o objetivo é baixar a temperatura, talvez você não consiga, né? E na verdade a ação do remédio não é para isso, né? A febre tem as fases dela, tem a primeira, a segunda e a terceira. A primeira é aquela que a avó da gente falava, da febre interna, vocês lembram disso? A febre que começa por dentro, né? E ela começa por dentro mesmo, né? É o nosso sistema imunológico que monta essa resposta imune. Então, uma criança que faz febre com competência é porque ela tem uma saúde imunológica muito boa. Ou seja, a febre é um antibiótico. A febre é um antibiótico natural, né? O que ela faz com os vírus, por exemplo, a hora que a temperatura se eleva, é o momento exato em que os vírus estão tentando invadir uma célula para se multiplicar lá dentro. Né? Os vírus usam o nosso núcleo celular, o nosso DNA, para tirar cópia dele mesmo. E aí eles ficam lá tirando cópia e lotando aquela célula de vírus, né, de unidades virais, até que não cabe mais. E aí a membrana celular, né, explode e é o que a gente chama de viremia. Os vírus caem todos na circulação sanguínea e cada um daqueles vírus vai invadir uma nova célula e vai fazer esse processo todo de novo. Quando a temperatura sobe, esses vírus que invadiriam, né, essas células, eles invadem, mas invadem com menos velocidade, invadem menos células. Então esse ciclo acontece, mas de uma forma mais branda. Se a gente pensar que isso se repete, né, cada vez que a gente tem um ciclo viral, né, a gente tem um ciclo febril. Né? E aí tudo isso vai diminuindo até que a população viral estabilize e cai. Ou seja, o cuidado é para que a febre não extrapole a condição desse organismo reagir, mas também não ter essa fobia da febre. Exatamente. Não temos mais tempo para continuar, mas esse é um assunto ótimo. Ainda falaríamos sobre dor de barriga, o que se faz com dor de barriga, doutora? Entra nos vírus ali dessa época do ano também. Como que é? Doutora, volta no outro momento para a gente continuar essa história por aqui de cuidados com a saúde em casa. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Obrigada. E aí, é encantador a gente pensar nesses processos todos, na mecânica do corpo, na genialidade com que ele funciona. E uma das coisas que nos deve ter atenção é se de fato a nossa medida de parâmetros de potência, do que de fato é importante, e chamar de grande o que de fato é grande, ou de pequeno o que de fato é pequeno. Eu vou melhorar para você. Deus falou assim, olhe para um grão de mostarda. Ele está chamando a nossa atenção porque muitas vezes nós consideramos as coisas grandes a partir de uma medida só.
Mas toda a árvore da mostarda está dentro desse grão. Olha só, quando a gente olha para grandes coisas e tem muito mais pessoas que morreram na vida por vírus ou bactérias do que morreram atacados por leões e elefantes. Mas a gente sai correndo se encontrar um cachorrão na rua, mas não liga para determinadas outras coisas. Ou seja, há muito valor naquilo que a gente considera pequeno. E às vezes não é tão assustador aquilo que a gente considera grande. O que Deus nos chama pela palavra é: olhe verdadeiramente para as coisas em sua potência, naquilo que ela é capaz de fazer e a maneira como você olha para você mesmo. E muitas vezes você está pensando que você não é nada, mas é neste poder que Deus coloca na sua vida que você pode fazer muita diferença. Aquele momento que se passou com uma linha, uma agulha, com uma criança, com um adolescente, podia ser uma coisa pequena, mas aquilo foi determinante para que, só pela memória ou por momentos em que ele aprendeu a fazer por si mesmo uma coisa, mude sua vida toda. Você pode se achar pequeno ou grande, mas deixa Deus falar quem você é, e isso é muito mais importante para os próximos passos da sua caminhada. Perfeito. E obrigado aos Anjos da Esperança que fizeram acontecer mais um programa, e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser, hein? Valeu, gente. Tchau, Beijo queridos. no coração. Tchau. Até mais.